Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e mais um vídeo da série A Mediunidade com Jesus no século XXI. Hoje nós vamos fazer uma consideração geral a respeito da mediunidade e também vamos conceituar de acordo com alguns autores, começando por Allan Kardec e outros autores encarnados e desencarnados. Em primeiro lugar, temos que deixar bem claro, quando lemos todas essas obras, principalmente a obra de Allan Kardec e também a obra de outros autores encarnados e desencarnados confiáveis, que a mediunidade obedece a regras gerais, mas essas regras elas se dissolvem, elas mudam, elas se transformam de indivíduo para indivíduo ao infinito. E além de tudo, a mediunidade ela é uma faculdade amoral. O que isso significa? Ela significa que ela não pode ser exercida somente, ela existe somente em pessoas boas. Ela também, e isso a história nos mostra, que várias pessoas que usavam da maldade, da maledicência, da premeditação no mal, elas também possuíam faculdades mediúnicas. Então, não é uma conquista pela que nós temos de acordo com a nossa prática de caridade, não. A gente precisa tirar esse véu religiosista da mediunidade para nós caminharmos de uma forma mais objetiva. E para que comecemos essa conceituação, nada mais, nada menos do que Kardec para nos auxiliar. Vamos ver qual a conceituação que Kardec deu do termo médium no Livro dos Médiuns. E após vamos fazer algumas considerações a respeito desse pensamento de Kardec. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Nós podemos ver com Kardec alguns pontos muito importantes. Primeiro, o conceito de mediunidade como um fenômeno natural no ser humano. Um fenômeno a ser desenvolvido, um sentido, melhor dizendo, a ser desenvolvido por todos os seres humanos. E também, para alguns casos que nós vamos analisar daqui a pouco, que José Herculano Pires chama de mediunato, e desenvolve no seu livro Mediunidade de uma forma brilhante, nós vamos ver que são pessoas que possuem uma mediunidade mais ostensiva. Não é aquela mediunidade que acontece raramente durante a vida de um encarnado, quando alguém está prestes para desencarnar, ou alguma intuição de alguém que está prestes para renascer, ou um perigo iminente, porque isso tudo são fenômenos mediúnicos, mas que não caracterizam uma mediunidade ostensiva. O que caracteriza essa mediunidade ostensiva é justamente a regularidade na qual o fenômeno acontece. E Kardec deixa bem claro que essa mediunidade ostensiva, ela funciona de acordo com um organismo mais ou menos sensitivo. E aqui falamos de corpo físico e de perispírito. Quando Allan Kardec diz que a mediunidade é uma faculdade orgânica, ele falava que principalmente médiuns de efeitos físicos, que nós vamos falar daqui a pouco, possuem determinadas sutilezas a nível de campo celular, por exemplo. Mas também os médiuns de efeitos intelectuais, como nós vamos ver no decorrer desses nossos vídeos. Para resumirmos isso tudo,
Então Kardec disse o seguinte: a faculdade mediúnica é inerente a todos os seres humanos, mas só alguns possuem de forma ostensiva, de forma regular. São pessoas que nascem com determinadas provas, com determinadas missões em qualquer grau, que predispõem a mediunidade para que ela possa obter êxito nessas missões ou nessas provações, dependendo muito do caso. Mas então vamos começar a especificar um pouco as coisas e vamos ver um pouco sobre a mediunidade ostensiva. Nós vamos ver um trecho agora de um dos livros do espírito Hermance de Foix, a fim de que nós já comecemos a encarar esse fenômeno agora num recorte temático mais específico da mediunidade ostensiva, da mediunidade regular, ok? Vamos acompanhar. Os médiuns usufruem a sensibilidade empréstimo que os capacita a ser decifradores da vida nas suas mais variadas formas de manifestações, como canais de como canais de sensitividade ampliada, encontram na faculdade mediúnica uma ponte entre a personalidade eivada de ilusões e a consciência, entre o que se pensa ser e entre o que se é realmente. Mediunidade, portanto, é o bisturi eficiente para dilacerar as carapaças das ilusões, grilhões da mentira, aduladora do orgulho. Então nós vamos ver que esse trecho fala ao mesmo tempo dessa sensibilidade empréstimo, dessa organização tanto perispiritual quanto do corpo físico, que é nos dada durante uma determinada encarnação para determinada atividade. Mas ela já começa também a esmiuçar a questão do autoconhecimento. A mediunidade é para o médium um bisturi que extirpa essas ilusões que ele mantém em relação a si mesmo e que ele mantém em relação à vida. Pelo menos os médiuns comprometidos com o serviço no bem e com a mediunidade com Jesus. Dentro desse assunto mediunidade ostensiva, aquela mediunidade que, como já dissemos, funciona com regularidade, nós temos o assunto mediunato. Agora, o que seria mediunato, o qual o Allan Kardec já se referia em sua obra O Livro dos Médiuns, e Herculano Pires aprofunda-se com base no pensamento de Kardec e nos deixa uma página de extrema sabedoria dentro do assunto mediunidade. Vamos acompanhar. O mediunato não é uma sagração ritual inventada pelos homens. Nasce das leis naturais que regem consciências no fluir do tempo, no suceder das gerações e das reencarnações. Um ato mediúnico é o cumprimento de um dever assumido perante o tribunal de Deus instalado na consciência de cada um. E o mediunato é o passaporte que Deus nos concede para a libertação do passado através de um só ato, o mais belo e mais honroso de todos, que é o ato mediúnico. A mediunidade não é apenas um meio de comunicação com os espíritos, ela é comunicação plena, aberta para as relações sociais e para as relações espirituais. Fica aí, desta forma, a importância do exercício da mediunidade com Jesus, desse mediunato, dessa atividade correlata à mediunidade, desse nosso compromisso de nos evoluirmos e de fazer com que os nossos semelhantes também possam aprender maior parcela da luz através do intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Visto isso, agora nós precisamos especificar mais um pouco em relação a esse quadro que Allan Kardec deixou no Livro dos Médiuns.
Vamos acompanhar o desenvolvimento desses dois grandes blocos, né, de mediunidade, de efeito físico e de efeito intelectual, mas também nós vamos começar a ver já nesse vídeo, e será motivo de todo o roteiro nos vídeos posteriores, aquele quadro que fala também sobre as especificidades do médium, independente dele ser de efeito físico ou intelectual. Vamos acompanhar. Então, nesse quadro que eu demonstro agora, Kardec deixa bem claro a divisão básica entre médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais. Não se preocupem que nós vamos estudar as principais manifestações de efeitos físicos e intelectuais, as mais decorrentes, e vamos falar de uma forma um pouco mais resumida das outras modalidades nesses dois grandes blocos. Aí nós temos um outro mini quadro dentro desse, segundo modo de execução. A forma pela qual um determinado médium de efeito intelectual ou de efeito físico exerce o seu tipo de mediunidade. Nós temos também, segundo o desenvolvimento da faculdade, como o próprio Allan Kardec deixou claro, os médiuns podem ser novatos, improdutivos, lacônicos, experimentados, maleáveis, exclusivos, para evocação, para ditados espontâneos. E embaixo, já à esquerda, nós temos o quadro segundo gênero e particularidade. Esses dois quadros, baseado no item 192 e no item 193, eles dependem muito do tipo de mediunidade com a qual o médium se comprometeu, esse tipo de mediunidade ostensiva, que é desenvolvida, que vamos dizer assim, amplificada a sensibilidade no mundo espiritual, no perispírito, e automaticamente o médium renascerá com esses vestígios no corpo físico a serem desenvolvidos em suas fases da vida. Mas o fato é que também não é só em relação a esse desenvolvimento no mundo espiritual que depende esse gênero e a particularidade da mediunidade. Depende também das faculdades anímicas que esse médium tenha. Por exemplo, um médium escritor, que já foi um médium psicógrafo, que já foi poeta em outra vida, geralmente, com o material anímico que tem, via de regra, ele terá mais facilidade para escrever poesias ou para determinado tipo de gênero literário ou para determinado tipo de assunto, seja ele científico, filosófico ou religioso. Isso também, salvo raros casos, vai depender do material anímico, ou seja, daquelas conquistas de vidas anteriores que o médium traz na atual encarnação. Nós temos também, segundo as qualidades físicas dos médiuns, e principalmente segundo ao exercício moral da faculdade mediúnica, que Allan Kardec deixa bem claro no item 195, quando fala dos médiuns imperfeitos e nos bons médiuns, que também nós vamos falar de forma pormenorizada no decorrer desses nossos encontros sobre mediunidade. Para finalizarmos esse vídeo, agora eu falo sobre a questão do autoconhecimento, porque esse canal Oficina de Espiritualidade, ele é voltado principalmente para a parte que fala sobre o autoconhecimento e a transformação moral. Autotransformação ou reforma íntima são sinônimos em relação à doutrina espírita. E nós vamos ver agora, para finalizarmos esse nosso encontro, um trecho de um livro ditado pelo espírito Joseph Gleber, que fala justamente sobre aquele assunto que Hermance já tinha começado a falar, que é o autoconhecimento, né? O vencer a autoilusão em si mesmo, e agora nós vamos ver de uma forma um pouco mais aprofundada
pelo espírito Joseph Gleber. Vamos acompanhar. O ser humano é uma consciência em estado de evolução permanente. Dentro do espaço de ação, ou melhor, de atuação da inteligência, convivem muitas dimensões, aguardando serem devassadas pela instrumentalidade psíquica à disposição do espírito em sua própria intimidade. A mediunidade desponta, nesse contexto, como uma faculdade própria do ser em evolução, destinada a ser um portal de comunicação entre os diversos planos existenciais. Então a mediunidade, ela, segundo Joseph Gleber, e eu concordo com ele, é uma forma de nós encontrarmos essas várias dimensões dentro de nós mesmos, através do trabalho com os nossos sentimentos, depurando-os, dialogando com essas nossas emoções básicas. Então, esse é o verdadeiro trabalho da mediunidade com Jesus. É o autoconhecimento, é a transformação moral para melhor servir dentro do plano da verdadeira caridade. Ficamos por aqui nesse vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe para fazer com que o nosso canal cresça. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino para receber informações a respeito de vídeos novos. Muita paz, saúde e realizações a todos.